Nós estamos recebendo hoje no Olho no Olho a senhora Marilei Rodrigues de Souza, que é conhecida em Itapeva, na verdade, como Marilei Werneck, não é isso? Com certeza. Seja muito bem-vinda. Marilei, conta pra gente como tudo começou. Quando você nasceu, onde? Antes de mais nada, eu queria agradecer à família Itanews por ter feito esse convite que muito me honrou em estar aqui, contando um pouco da minha vida. Eu nasci em Ribeirão Branco, em 1945. Quando eu fiz até a 4ª série em Ribeirão, como o Ribeirão não tinha o que hoje é ensino fundamental, antigamente era chamado ginasial, eu vim para Itapeva, cursei 2 anos aqui, e em seguida eu fui para Laranjal Paulista, onde me formei, fui para um colégio, onde me formei tanto no ensino fundamental como professora. Eu me formei em 1973 no Colégio Madermeta, em Laranjal Paulista. Tá. E retornou para a região? Daí eu retornei para Ribeirão Branco, onde passei a lecionar nas escolas de Ribeirão, as escolas rurais de Ribeirão. Daí prestei concurso para professor primário, que hoje é PEB 1, e ingressei na cidade de Buri. Certo. Lá permaneci até 1981, eu fui para lá em 71, permaneci lá até 1981, quando prestei o concurso de diretor de escola. Passei no concurso e escolhi uma escola em Apiaí. Em 81, fiquei 10 meses praticamente em Apiaí. Daí, pela remoção, eu vim na escola Otávio Ferrari. Fiquei praticamente 3 anos no Otávio Ferrari. Daí, me removi para a Escola Geminiano Davi Mísel, onde permaneci até minha aposentadoria. A sua infância foi, então, parte em Ribeirão Branco e parte em Laranjal Paulista? Até meus 10, 11 anos, eu morei em Ribeirão. Daí fiquei 2 anos aqui em Itapeva, né, que eu cursei o que hoje é 5ª e 6ª série, antigamente era 1º e 2º ginasial, né, hoje é 5ª e 6ª série. Daí que eu fui para Laranjal Paulista, fiz 7ª, 8ª, nos dias de hoje, e escola normal, né, hoje é magistério, naquela época era escola normal, que se formava para professora. E como que a senhora era como aluna? Eu fui até uma aluna, eu não fui uma aluna de estudar, de ficar morrendo de estudar. Mas eu sempre, na sala de aula, eu prestava muita atenção ao que os professores explicavam. E sempre fui uma aluna de nota boa. Um pouco peralta? Não, na sala de aula não. Eu fazia as brincadeiras fora de sala de aula. Na sala de aula eu nunca brinquei. Quantos irmãos a senhora tem? Nós somos em 4. Sou eu a mais velha e tenho 3 irmãos. 2 médicos e um dentista. Os 3 moram em São Paulo, só eu moro em Itapeva. Qual a maior lembrança da infância dessa época? Das brincadeiras de pega-pega, de casinha. Eu era muito moleque, eu brincava mais com os moleques do que as meninas. Porque os primos da idade, meus irmãos, eram todos homens. Então eu brincava mais com a molecada, jogava bolinha de vidro, gostava de jogar, entendeu? Então, as minhas brincadeiras eram mais com a molecada. E os seus pais? Meus pais, eles se casaram também em Ribeirão. Quando eles vieram aqui para Itapeva, meu pai foi presidente do Itapeva Clube, que antigamente era o gabinete de leitura itapevense. Meu pai foi... E o primeiro supermercado que teve Itapeva, o supermercado Marli, foi do meu pai com o Cícero Marques. Meu pai se chama José Rodrigues de Souza Filho e minha mãe Maria Aparecida Rodrigues de Souza. Meu pai era muito conhecido aqui em Itapeva com o Zezé Souza, Zezé Manã. E eu tenho bons exemplos de meus pais. Como era o relacionamento da família em casa, quando criança? Era um relacionamento muito bom. Meus pais, embora fossem de classe média, meus pais eram muito, na época, não eram pobres, mas não eram ricos também. Mas na parte da educação, eles nos educou muito bem. Você vê que eu tenho um irmão dentista e 2 médicos, e eu me formei professora, tenho curso superior, tudo, graças aos meus pais. Conta alguma peraltice que seus filhos não sabem até hoje. Eu brincava muito de trepar em árvore. Hoje eu morro de medo da criançada subir em árvore, até que uma dessas ocasiões eu subi numa jabuticabeira que a minha avó, quando eu estava no colégio
lá em Laranjal, ela deixava uma árvore da jabuticaba, tinha jabuticabeira no quintal, ela vendia jabuticaba, mas tinha uma árvore que ela não deixava mexer enquanto eu não chegasse. Porque eu tinha que subir na jabuticabeira para comer no pé, para chupar a jabuticaba no pé, né? E numa dessas vezes eu pisei num galho seco e fui pro chão. Machuquei o braço, tudo, mas eu gostava de estar trepando em árvore. Acho que todo mundo gosta disso, toda criança, né? É. Aí, na juventude? Na juventude eu passei em Ribeirão Branco, não frequentava baile, não frequentava nada, meu pai nunca deixou eu frequentar essas coisas. Por ser a única mulher da casa? Não sei se pela época. Na época nunca ele me deixou ir em baile, nunca ele me deixou assim, ir dançar, entendeu? Daí eu casei nova, né? Eu saí do colégio em 63, em 64 eu já casei. Então eu fiquei 1 ano fora do colégio e já casei. Daí vieram os filhos. Daí eu trabalhava no sítio, né? Trabalhava na zona rural, dando aula, até que eu prestei o concurso de professora. Daí eu passei, daí que eu fui para Buri, né? Buri permaneci durante 10 anos. Nossa. E tendo 3 irmãos homens, eles eram muito ciumentos? Ou são ainda? Eram, na época eram. Eles eram porque era a única mulher da família, então eles queriam trazer a gente num cortado, né? Antigamente. Mas graças a Deus nós nos damos muito bem. Você sabe que tem muitos irmãos que não se dão. Graças a Deus, nós somos em 4 e graças a Deus a gente é uma família unida. Então, a senhora sendo a mais velha também, acho que já inibe um pouco esse ciúme, não inibe nada, eles dão bronca. Quando precisa, eles dão bronca. Tá. Não só os irmãos, como os filhos também, né? Quando precisa dar umas broncas, eles dão também, né? Você vê, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4 filhos, quer dizer, eu tenho 3 mulheres e um homem. A minha filha mais velha faz 3 anos que faleceu. A senhora falou que casou logo depois do colégio. Logo que me formei, em 63 eu me formei, né, como professora, em 64 eu casei. Minha primeira filha nasceu em 65, o segundo em 67, a outra em 72 e a outra em 75. Como a senhora conheceu o seu marido? Como começou o relacionamento? Lá em Ribeirão mesmo, a gente tinha... Lá em Ribeirão tinha o costume de passear na praça. Os homens de um lado e as mulheres do outro, né? E a minha casa era de frente com a praça. Entendi. Então, a gente já conhecia a família, porque os avós são irmãos. Ah, vocês são primos, então. Não tão próximos, mas os avós são irmãos. Entendi. Eram irmãos, né? Que hoje são, né? Foram quantos anos de casamento? Eu fiquei 20 anos casada, hoje eu sou divorciada. Divorciada. Por isso não usa mais o Werneck? Não. Meus filhos usam o Werneck. Como é o nome dos seus filhos? A mais velha, Marli. O segundo é o Wilson, que vocês conhecem como Werneck. Daí tem a Magda e tem a Michele. Tá. Pode continuar. E tem 8 netos. 8 netos? Algum bisneto já ou não? Não. Qual a idade do neto mais velho? O mais velho, 22. Ah, daqui a pouco vem bisneto, então. Tem 2 de 22. Um que fez 22 agora em julho, que é o neto, que a gente chama ele de neto, que é filho do meu filho. Daí tem a Renata, que faz 22 em novembro. Daí tem um com 14, o Ian com 14. Daí a Elis vai fazer 13. A Júlia com 12. O Gabriel com 5. A Laura com 2. E uma novinha agora, a Agnes, com 4 meses. Se eu for perguntar para a minha avó, ela não vai saber falar tudo isso também. Porque ela também tem 8 netos, mas ela não vai conseguir falar o nome e a idade de todo mundo. Eu conto até a data que nasceu. Isso aqui é memória boa, né? Os seus filhos fazem o que hoje? A minha mais velha, Marli, que faleceu, ela era professora. O Werneck, né? Ele é programador. A Magda, ela é empresária, ela é dona da Laco de Fiore, da Werneck Auto Center. A Michele é professora e atualmente é diretora da Escola Elza Souza Barros, conhecida como aprendiz. Ela seguiu a linha da mãe, então? Seguiu. Todos eles são formados professores, só que alguns não quiseram exercer. O Werneck, por exemplo, e a Magda não quiseram exercer a profissão
da mãe, foram para outra área. E como foi superar a perda de uma filha? Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Eu acho que superar a perda de um outro parente talvez fosse mais fácil, não sei. Mas de uma filha dá a impressão que um pedaço de você foi junto. Cada dia a saudade é maior. E ela faz muita falta porque ela morava comigo. Ela deixou uma menina, que é essa que tem 22 anos, a Renata, mora comigo. Mas eu procuro segurar na mão de Deus, na mão de Jesus, e seguir meu caminho. E sei que ela está melhor do que nós e que um dia nós nos encontraremos lá, junto com Jesus e com ela. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouco sobre a Marilei professora. Olha só que loucura! Esta tinta 18 litros nova cor na Balma estava custando R$ 139,90. Sabe quanto agora? R$ 119,90, isso mesmo. 18 litros tinta nova cor Latex. Sabe quanto? R$ 119,90. Só na Balma. Vem pra Balma! Vem comigo, veja só que loucura. Em promoção, piso Geotoco a R$ 21,75 estava esse preço. Agora, este piso Geotoco, R$ 15,90. R$ 15,90 piso Geotoco. Balma, aqui tudo é barato. A senhora já fez um resumo breve de como começou a carreira de professora, mas a gente, em Itapeva, pelo menos todo mundo conhece a Marilei Werneck. A gente conversando aqui durante o intervalo, a senhora me falou que é difícil conhecer os alunos. Não, até na rua, alguns alunos a gente conhece, que a gente conviveu mais. Mas alguns alunos, porque eles estiveram com a gente criança, né? Claro, quando eu fui diretora lá no Geminiano, eu tinha desde a pré-escola até a 8ª série, né? Então, hoje eles são homens, são mulheres, casados, com filho, alguns até com netos já, né? Então, eles conversam com a gente na rua, dizem, ô, dona Marilei, a senhora não lembra? Quer dizer, é muito difícil. Muitas vezes eu lembro até da fisionomia. Mas o nome, para mim, daí eu esqueço o nome da pessoa. Daí, muitas vezes eles dizendo o nome eu lembro, outras vezes nem lembro mesmo. Mas de uma maneira ou de outra é gratificante. Só os da faculdade já eram maiores, quando eu também fui professora na faculdade durante 18 anos, né, na Metodista. E daí esses já eram mais adultos, então, assim mesmo, alguns me cumprimentam, perguntam, e eu não lembro o nome. Então, mas assim mesmo é gratificante ver, de repente, quem era criança, e que a senhora lembra, hoje formado, hoje tendo uma vida adulta. Ah, com certeza. Né? Você sabe que alguma sementinha você colocou na cabeça dessa criança, na cabeça desse professor. Muitas vezes você não correspondeu àquilo que eles esperavam, mas alguma coisa de bom, eu acho que deve ter ficado na cabeça desses meus alunos. Eu tenho muita saudade do tempo que eu dava aula ainda, mas não quero voltar da aula, não. Hoje em dia eu acho que é meio complicado ser professora, né? Eu acho que é complicado tanto ser professora como ser diretor de escola, não é fácil. Eu fui diretora do Geminiano, você tem que estar envolvido com aluno, com funcionário, com pais, e é meio complicado. Eu falo que mas hoje em dia... é gratificante. Imagino, mas eu falo que hoje em dia é complicado, pelo que a gente vê hoje, não tem mais o respeito com o professor. Não. Hoje, em sala de aula, né? Hoje, infelizmente, os alunos parece que não querem, não levam tanto a sério o estudo como era levado antigamente. Hoje, acho que eles vão na escola por obrigação, né? Eles acham que... Eu sou de uma opinião que eu acho que a própria internet atrapalha um pouco essa alunaiada, né? Eles querem muito ficar na internet e acho que isso daí... Eu acho que a internet tem os dois lados, né? Um lado excelente, que é onde você sabe do mundo inteiro, você sabe de tudo que acontece, você consegue falar a longa distância, mas ao mesmo tempo eu acho que também ela é um pouquinho perigosa. Que é perigoso, é fato, mas é muito simples, porque eu vejo, eu não sou tão velha assim, eu acho, mas na minha época de escola, a gente ia até uma biblioteca, pesquisava em livro, e o professor era tratado como superior, né? Era aquele respeito. E hoje em dia não tem mais isso.
Hoje em dia nas escolas é tudo de qualquer maneira. E eu acho que a internet hoje atrapalha um pouco nessa questão da literatura em si. Você pegar um livro para ler ou para pesquisar alguma coisa. Assim como a internet favorece o aluno quando ele vai fazer o trabalho da escola, eu acho que na parte do português prejudica o aluno no tal do bate-papo. Eles falam tudo gíria, falam tudo escrevem no MSN, outras coisas lá, tudo cortado, tudo... Então é uma linguagem do jovem, mas uma linguagem que prejudica, eu acho que prejudica a linguagem da criança, o próprio português. A senhora estava me falando sobre projetos aqui em Itapeva que a senhora participou. Eu participei de vários projetos aqui da Itapeva. Eu participei do GICE, não sei se você ouviu falar, Jogos de Integração Escola-Comunidade, em que envolvia todas as escolas. Tá. As escolas da cidade. E eram várias atividades, como jogos, desfile, gincana, arrecadação de alimentos, arrecadação de recicláveis, que depois era destinado, era vendido e dado para alguma instituição. Eu participei da Ginca Jovem, que eu fui uma das coordenadoras junto com o Rotary, que também foi uma coisa que envolveu muito Itapeva, muitos jovens de Itapeva. E atrás dos jovens as famílias. Então eu acho que está faltando em Itapeva projetos nesse sentido, de que envolva os alunos das escolas, a comunidade em si, porque a Ginca Jovem, por exemplo, que eu falei para você, eram grupos que se uniam, formavam aquele grupo e tinham as tarefas para ser feitas. Nós fizemos a Ginca Jovem durante 4 meses, que foi do Rotary, juntamente com a prefeitura. Tá? Isso em que ano, mais ou menos? Agora você me pegou. Acho que foi em 90, é no tempo do Guilherme. Eu não lembro em que época que foi, mas faz tempo. Tá. Faz tempo. Bom, já falamos sobre a Marilei criança, Marilei professora. Na volta a gente vai falar sobre a Marilei empresária. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Vidraçaria Brasil. Há mais de 50 anos atuando em Itapeva e região. Solicite um orçamento e conheça nosso trabalho. Telefone 3522-0280 no centro de Itapeva. Em 97 veio a aposentadoria. É isso? Como diretora de escola. Em 2004, como professora. Não, de 2001 eu saí da faculdade, fiquei 2 anos. Depois eu aposentei da faculdade. E nessa época, em 2002, daí os meus filhos resolveram fazer o Recriança, para que a mãe não ficasse muito ociosa, né? Entendi. Trabalhava o dia inteiro, então para a mãe ter alguma atividade, daí nós pusemos o Recriança, que é um buffet infantil, que nós estamos 8 anos já em atividade. Como que é trabalhar hoje em dia, né, nesse ramo? Você sabe que lá no Recriança, por exemplo, a gente fornece... as crianças podem brincar durante o dia, os pais deixam lá para brincar. Tem monitores que cuidam dessas crianças. A gente aluga para festa de aniversário. E eu tenho o pessoal que toma conta, quer dizer, eu só fico na retaguarda, fico na parte administrativa. Mas é bom. E existia um certo medo de montar uma coisa nesse sentido aqui em Itapeva? Você sabe que na época, como não havia nenhum, nós pensamos que era bom, porque as minhas filhas viajavam para Sorocaba para levar as crianças em parque, viajavam para São Paulo. Então a Magda, principalmente, teve a ideia de vamos fazer alguma coisa que tenha pelo menos para os nossos filhos brincar. Entendi. E assim sendo, não só os meus netos usufruem de lá, como os filhos, outros filhos, né, que vão lá. Os pais deixam seus filhos com a gente lá sem problema. O que tem no espaço? Nós temos um salão que é a parte onde fica a decoração e as mesas, e a outra parte onde ficam os brinquedos. Eu tenho o brinquedão,
que é chamado Brinquedão, que é aquele que tem várias atividades para as crianças. Aham. Eu tenho o Tombo Legal, onde senta numa cadeirinha, você bate a bola, eles caem numa piscina de bolinha. Aham. A cama elástica, que todo mundo conhece como pula-pula. O esmaga-dengue, que além de educativo, né, a criançada tem que bater umas lâmpadas que se acendem. Aham. E o mosquito vai dizendo ai, 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 e é com pontuação. Aham. Quem faz 50 pontos primeiro ganha o jogo. A criançada se E diverte. tem a cozinha, onde as pessoas levam o seu salgadinho, esquentam, fritam lá na hora. Tá. Agora, passamos por todas as fases. Se a senhora tivesse que fazer um breve resumo, um balanço da sua vida, como seria? Eu acho que tudo vale a pena. Independente dos altos e baixos, tudo vale a pena. Eu acho que aquilo que você faz, você sempre deixa uma semente do bem. Claro. Você deixa algo que você fez, que a pessoa vai lembrar de você, ou muitas vezes vai lembrar brava com você, mas eu acho que a maioria das vezes a pessoa vai lembrar de você, vai lembrar bem de você. Teve muita pedra nesse caminho? As pedras surgiram e surgem no caminho, mas eu procuro, de uma forma geral, como falei para você, me agarrar à religião, me agarrar a Jesus, que Jesus teve muito mais pedras que nós Com certeza. e conseguiu tirar. E quem somos nós que não podemos também tirar essas pedras do caminho? Eu tenho uma família excelente, tanto meus irmãos, meus pais, os meus filhos, meus netos. Tenho meus amigos, que você, sem amigos, você não é nada. Com Eu certeza. também tenho aqueles amigos que, mesmo eu aposentada, mesmo eu, eles não deixam de estar junto comigo, estar em casa. Eu acho que alguma sementinha boa eu plantei. E eu acho que eu queria também agradecer a família Ita News, que sempre esteve do meu lado, que sempre me acolheu, que sempre está caminhando lado a lado com a gente. Eu acho que a amizade deles é muito boa. Te agradeço muito. Será sempre bem-vinda. O Olho no Olho de hoje fica por aqui. Até a próxima.